Olá, muito boa tarde, pessoal. Então, estamos de volta hoje aí com mais um Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Hoje, terça-feira, dia 19 de novembro, então, vamos falar aí sobre o nosso tema principal, agronegócio. E vamos começar aí, então, já contigo, André. Então, vamos lá. Fiz uma pesquisa básica ali no site da Conab, né, Companhia Nacional de Abastecimento, para a gente ter um apanhado do comportamento do agro, né, no Brasil. Né? Então, é um resumo executivo semana 47, né, que foi publicado agora no dia 18 de novembro, com desempenho do mercado. E eu peguei alguns destaques, né, para a gente procurar entender o desempenho das exportações, né, e o desempenho da economia brasileira via balanço comercial. E aí diz o seguinte, né, o destaque da semana ele apresenta como sendo a carne suína. A oferta ajustada, o suíno vivo, continua apresentando elevação de preços pagos ao produtor. E no atacado, a elevação foi de 2,8 para a carcaça suína em São Paulo. A demanda interna está aquecida, né, muito também em função do preço da carne de gado, favorecida pelos expressivos aumentos de preço da carne bovina, né, que é a explicação básica, e as exportações seguem em bom ritmo, registrando volumes superiores aos praticados em igual período do ano anterior. O MAPA anunciou a habilitação de 5 frigoríficos para a África do Sul, expectativa de mercado firme em curto prazo. Ou seja, vamos exportar mais, só esperemos que não falte para o mercado interno. O outro item que eu chamo a atenção é o arroz. Né? Em meio à menor necessidade de compra por parte das indústrias de beneficiamento e a expectativa significativa de recuperação da safra 2024-25, os preços apresentaram retração na semana, mesmo diante da intensa desvalorização da moeda brasileira, que tem arrefecido uma queda mais acentuada nas cotações do produto. Então, arroz, lembrando daquela iniciativa do governo federal no final do ano passado, início desse ano, querendo comprar arroz do exterior para equilibrar o consumo e os estoques reguladores a nível do Brasil. Tudo aparentemente leva a crer que 24 não vai ser necessário isso. O outro produto que eu chamo em destaque é o café. O preço do café tende a permanecer em patamares elevados nos mesmos meses finais de 2024, sustentado principalmente pelo recente número de recordes de exportação e pela preocupação com a produção de 2025 em função do clima, né? Principalmente a nível do Brasil, a falta de chuva. Em relação à safra de 2025, o mercado avalia o pegamento dos chumbinhos após um tempo quente e seco do início da floração, havendo a possibilidade de novas altas de preço, ou seja, isso pode impactar na produtividade, no preço do produto a nível interno. Né? O outro produto que me chama a atenção é o milho, né? Diante de um cenário de valorização do dólar e de aumento da demanda do milho no Brasil para a produção de etanol e produção de carnes, preços nacionais do grão têm apresentado viés de alta. Cabe pontuar que atualmente a expectativa de boa safra de verão na América do Sul, o que poderá arrefecer o atual movimento de alta no início de 2025. Tá? Então vamos olhar o milho com carinho, e aí tem lá a questão dos preços nos supermercados da cadeia produtiva do milho. Tá? E o último produto é a soja, né, que mesmo com um corte na produção da safra norte-americana, a oferta mundial de soja continua apresentando excedentes. Grande produtor de consumo continua sendo a China. Né? Além disso, o plantio acelerado no Brasil e as condições climáticas favoráveis da América do Sul exercem pressão de baixa sobre os preços internacionais. Como resultado, das cotações em Chicago encerraram a semana abaixo de $10, e no Brasil, entretanto, em função do dólar e a limitada disponibilidade do produto, continuam sustentando os preços, que registram uma alta média de 0,51% na semana. Tá? Então, lembrando que os indicadores de expectativas que esse relatório da Conab faz é em cima de um PIB brasileiro de 2024 de 3,1, um dólar em novembro de R$ 5,65, um IPCA de novembro de 0,20% e um WTI de $68,97. Né? A balança comercial do agro em 2024
tem expectativa da gente exportar 140,08 e de importar a $1 a 16,24. Isso gerará um saldo acumulado agora de 123,78. Né? É mais ou menos isso que tinha ali da Conab, né? Para a gente falar sobre o agro. Moisés, Lucas. Olha, eu gosto muito de falar sobre o agro, mas, ao mesmo tempo, assim, o agro ele é bastante complexo, né? E nós aqui, a gente tem uma responsabilidade também de pensar em todos esses aspectos do agro, né? Além de vários produtos que tem, e de vários setores que o agro ele está presente aí, né? É interessante a gente ver como que a dinâmica dos produtos acontece, cada um tem os seus, dá para dizer assim, ó, tem o mercado futuro, daí tem o fora da porteira, daí tem o dentro da porteira, daí tem a transformação, né, que é a indústria, e depois a distribuição e o consumidor. Então, se tu olhar a cadeia do agro, é uma cadeia bastante complexa, né? Então, é difícil a gente fazer uma análise, assim, bem simples sobre o agronegócio. Mas eu gosto muito de falar e pegar o que impacta bastante, assim, no bolso do consumidor. Talvez isso pode ser bem interessante para fazer uma análise mais rápida e mais concisa aqui, e pegar especificamente hoje, que o que está chamando a atenção agora, que eu queria trazer, os dados das carnes, né? Carne bovina, carne suína, carne de frango, porque a gente tem visto que ultimamente tem aumentado os preços das carnes. Não sei se vocês perceberam que a carne bovina aumentou e muito. E bastante. Tem algumas explicações, né? E essas explicações, elas estão justamente em toda essa cadeia que eu acabei de falar, relacionado, né, às carnes. E uma das que tem subido bastante é a carne bovina. E aí as explicações, por exemplo, sobre o porquê que a carne bovina ela tem tido esse aumento nos últimos dias, e eu já vou trazer alguns dados, assim, alguns percentuais, mas só para explicar os motivos que os especialistas nessa área, eles dizem que tem o ciclo pecuário, que depois de 2 anos de muitos abates, a oferta de bois começou a diminuir no campo, então, olha só, a diminuição da oferta, né? O clima também está fazendo com que as queimadas, no caso que aconteceram já, né, recentemente, neste ano, mas há meses atrás, prejudicaram a formação de pastos, que é o principal alimento do boi. Isso aí prejudica também a produção, quer dizer, menos oferta. Tem as exportações, né, porque o Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo e vem batendo recordes de vendas. E também, né, a queda do desemprego, a valorização do salário mínimo, tudo isso estimula a compra de carnes. Então, a gente vê que existe aí esse componente da oferta e da demanda, né, para a gente tentar explicar um pouquinho sobre o porquê que a gente percebe o preço da carne subindo agora. Então, no caso da carne bovina, né, a gente vê esse preço subindo, e isso vai impactar diretamente no nosso bolso, no bolso do consumidor. E, consequentemente, vai, por exemplo, se você, daí entra o efeito de substituição, né, que a gente fala em economia. Preço maior da carne bovina, aí o consumidor vai modificar a sua cesta, vai fazer com que ela fique mais barata, vai para a carne de frango. A carne de frango também está subindo porque as exportações são bastante altas, a gente tem um encarecimento também dos insumos. O especialista nesse assunto pode falar depois mais sobre isso. E também a gente percebe que depois de sair da carne de frango, a tendência é ir para o suíno, que é mais barato que o frango, e mais barato ainda, daí entra na outra proteína, que é o ovo. E todos esses, se você for analisar e ver e acompanhar, tudo isso está subindo de preço, justamente porque está aumentando a demanda. E se a gente tem uma oferta menor, a demanda maior, a tendência é, então, haver um aumento de preços. Então, o mercado pecuário está aquecido, os preços de todas as categorias, segundo o CPEA, Exalc-USP, boi, fêmeas, reposição, não param de subir. O CPEA diz que há cerca de 3 meses, né? A exportação também bateu recorde em setembro, foi superado em outubro, o preço da carne em novembro já está acima dos meses anteriores, e isso estimula, então, a continuidade de exportações volumosas. Então, é só para a gente ter uma ideia aí, né, de que, no caso do preço das carnes, falando mais especificamente dentro do setor do agronegócio, né, e que impacta no nosso bolso como consumidores, oferta e demanda está sendo o ponto principal e crucial aí para a gente ver esse aumento de preço nos últimos dias,
tanto na produção quanto na distribuição, né, quanto também no consumo, que é o nosso caso do consumidor, Lucas. Muito bem, na verdade, né, Moisés, essa análise que vocês estavam fazendo com relação a tudo isso, esse setor de carnes, principalmente, é um que hoje a gente até veio comentando realmente nos episódios anteriores aí sobre os índices de inflação, né, onde que a carne ela vem repercutindo aumentos consecutivos, né. Então, querendo ou não, a proteína ela é o essencial dentro do prato do consumidor brasileiro, né, das famílias. Então, a partir do momento que a proteína premium, digamos assim, né, ela começa a se encarecer, tem que ser substituído por outra, né? Então, o pessoal vai reduzindo o seu padrão, digamos assim, de compra, né, passando a produtos um pouco mais baratos. Um adendo que eu queria comentar agora, eu vou fazer uma análise um pouquinho voltada para a taxa de câmbio, importação e exportação, e eu gostaria de comentar aí o que tu falou, André, sobre a questão de importação do arroz, né? Um negócio que acontece, uma discussão bem grande que gera isso dentro do nosso país hoje, é aquela briga entre produtor e consumidor, né? Porque a gente tem nossos produtores aqui no país que estão produzindo arroz, né? E eles acabam sendo, de certa forma, prejudicados quando existe uma taxa de câmbio elevada, onde que acaba encarecendo, né, os custos de produção. E aí chega o momento deles comercializarem, né? Quando eles vão vender o produto que eles têm pronto para o mercado, o governo começa a entrar com as ações de baixar preço. Então, ele teve toda aquela elevação do custo na hora de produzir e na hora que ele foi comercializar, baixou o preço do produto que ele tem para vender. Então, isso não só às vezes encolhe a margem de lucro, como às vezes acaba gerando até prejuízos na própria produção da cultura, né? Só que, claro, isso a gente não pode julgar isso como sendo uma ação ruim para o nosso país, porque claro, o consumidor ele tem que ter poder aquisitivo para conseguir comer, isso é necessidade básica das pessoas, né? Então, o que deveria de fato ser feito numa situação como essa, não uma ação corretiva, digamos assim, lá no final, né? Quando o preço já está estourando, né, para cima. A ação ideal deveria ser preventiva, né? Então, de alguma forma, onde que o governo conseguisse atuar com taxa de câmbio ou até buscando reduzir tarifas de importação, onde que conseguisse reduzir os custos para a produção, consequentemente trazendo para o próprio produtor uma condição de vender o seu produto a um preço mais baixo, né? Também para chegar ao consumidor lá não com aquele preço exorbitante que acaba consumindo com o salário total da disponibilidade das famílias para apenas comprar comida para sua família, né? Então esse que é a grande chave, né? Que a gente deveria, né, ter essa ação preventiva, mas nem sempre é possível dentro do âmbito governamental, digamos assim, da economia, né, André? Deixa eu fazer um complemento a essa tua fala. No relatório da Conab, específico de conjunturas agropecuária, de 4/11 até 8/11, não tem ali o nome do responsável, mas diz o seguinte, assim, comentário do analista. Diante da redução da oferta nacional e da previsão de consistente no consumo interno, somado aos baixos estoques de passagem no início da safra 23/24, projeta-se que o Brasil atingirá um volume de importação de arroz superior ao dos últimos anos. No entanto, para a safra 2024/25, a projeção do aumento da oferta interna deverá resultar em uma recuperação dos estoques de passagem e, consequentemente, uma redução no volume importado. Tá? Essa é uma informação importante para esse mercado do arroz da própria Conab com relação à demanda e oferta. Tá? É isso aí. Justamente. O outro comentário que eu queria trazer para vocês, pessoal, então, nem só de notícia ruim a gente se vive, né? É bom a gente trazer informações positivas aqui, tá? Eu estava fazendo uma pesquisa breve aqui com relação a exportações especificamente, e hoje, até estava olhando aqui no canal Rural, saiu uma reportagem aí falando a respeito dos dados de exportação do Brasil. Então, no mês de outubro, a gente teve um valor aí exportado de cerca de 14,2 bilhões de dólares, tá?
Então, isso aí veio batendo recordes, né? Então, foi, segundo o que estava explícito aqui na reportagem, foi recorde para o mês de outubro, né? E 6,2% superior ao obtido em igual período do ano passado. E dentre, especificamente, tá, isso aqui são dados da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais, tá? Eu busquei o dado na reportagem, mas a origem, a fonte dos dados é a Secretaria. E especificamente sobre quais os produtos que foram mais exportados, como vocês haviam comentado aí no início, a carne é o segundo produto mais exportado, e a gente tem em primeiro lugar complexo soja e em terceiro lugar o complexo sucroalcooleiro, tá? Então, obviamente o nosso país hoje ele é fortemente desenvolvido, a gente pode dizer assim, produtor do agro, né, de grãos, da commodity, do soja, propriamente dito, né, produção de carnes também, a gente tem grandes empresas hoje no Brasil que são exportadoras, e o complexo sucroalcooleiro, aí a gente entra na parte de cana-de-açúcar, o próprio etanol, né, que também é amplamente exportado. Então, tudo isso aí contribui, né, para um desempenho bom, digamos assim, da economia voltado para o setor do agronegócio. E a gente tem outro fator-chave aí também expressivo com relação a isso, que é a própria taxa de câmbio, né? Se por um lado, falando lá do produtor, ele sofre na sua produção, nos custos produtivos dele, quando ele tem que importar insumos defensivos, enfim, fertilizantes para produzir, na hora de que o produto é exportado, hoje também a taxa de câmbio está ajudando, né? Infelizmente, essa não é uma realidade de todos, né? Os produtores, nem todos conseguem uma negociação muito boa, considerando taxa de câmbio, né? Porque são dependentes daqui a pouco de um comércio mais local. Porém, isso estimula sim e ajuda na formação do preço interno do Brasil hoje também, né? Então, hoje, especificamente, o dólar fechou numa cotação de 5,76, 5,77, se não me engano, e isso vem contribuindo sim, né? Para que esse setor ele tenha um resultado mais positivo, né? Algum comentário ainda, pessoal? Só para terminar, né? Aí entra aquilo que a área que nós somos apaixonados, que é a economia, né? De que sempre, quando tem alguma situação, algum indicador, né? Como no caso aí do câmbio, o dólar, quando ele está alto, né? Fazendo uma análise mais simples, é bom para o exportador. Quem exporta está feliz, porque o dólar, né, está em alta. Mas aí quem tem que importar, seja produtos, seja insumos, né, aí fica mais complicado, pode impactar no preço final, enfim, né. Mas é isso, essa é a economia, e é por isso que a gente tem espaço aí para comentar diariamente sobre o assunto. Lucas. É isso aí, exatamente. O problema, na verdade, que gira em torno daquela questão da discrepância que às vezes ocorre, né? Entre você comprar ou importar o produto que você precisa e você exportar o que você produziu, né? Às vezes aquela variação que acaba tendo entre a taxa de câmbio no período acaba te prejudicando ou te ajudando, que também acontece, né? Mas enfim, esses são os balanços da economia, né? André, mais alguma coisa? Isso aí. Muito bem. Pessoal, ficamos por aqui com mais um Fato Econômico hoje. Nos vemos no próximo episódio. Fui.